Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aqui é a nossa aula de algarismo significativo, uma aula bastante importante para que a gente possa dar andamento no nosso curso de física. Essa aula aqui, ela vai descrever melhor para nós as medidas, né? É muito importante, por exemplo, numa física de laboratório, você precisa entender esse conceito, você precisa, né, na experimentação, entender o algarismo significativo e também na resolução, né, de questões aí que envolvem esses algarismos. Ok? O que vem a ser algarismo significativo? Algarismo significativo já está dizendo, né? O nome é bem intuitivo. Algarismo número, né? É um número que tem significado. É um número que tem significado na nossa medida. Então, tem, por exemplo, você vai medir lá, sei lá, uma caneta. E você vai medir essa caneta com uma régua. Você precisa ter um instrumento que tem, vamos dizer assim, mais precisão para poder estar medindo isso aí. Por exemplo, se fosse uma régua aí que ela tem a escala de 1 em 1 metro, como é que eu ia medir essa caneta? Teria como, não é mesmo? Então eu preciso ter uma régua menor, uma régua que tem uma escala, por exemplo, em centímetro, que facilitaria a minha medida. Então, esse algarismo significativo, ele pode ser, por exemplo, sei lá, a minha caneta ela mede 4,58. O que vem a ser isso? Na minha régua, eu identifiquei que a minha caneta ela passa do 4 centímetros. Ela passou do 4 centímetros. Então, quer dizer que, e ela está entre 4 e 5. Quer dizer que a medida dela é 4, uma medida bem mais precisa. A estimativa é que esse algarismo 4 ele é um algarismo correto dentro dos algarismos significativos. E eu percebo também que ela não está. Ela está 4,5 entre 4,5 e 4,6. Então quer dizer que o 5 é o algarismo correto. Porque ela está acima do 5, mas ela está abaixo do 6. Então, é um algarismo que a gente chama de algarismo correto. E o outro algarismo não tem uma estimativa, porque a minha escala, como ela está em milímetros, eu não consigo descrever muito bem qual que vem a ser esse número, mas eu percebo que está mais próximo de 6. Como está mais próximo de 6, né, do 4,6, então eu faço uma estimativa. Coloco lá 8, né, uma estimativa que está bem mais próximo aí do 6. Então, esse algarismo aqui, que eu não tenho uma precisão sobre ele, eu vou chamar esse algarismo de algarismo duvidoso. E perceba que para cada tipo, por exemplo, de objeto que a gente queira medir, a gente precisa ter uma escala adequada. Por exemplo, a gente tem uma escala aqui para medir esse objeto aqui, esse carrinho aqui, que é um ônibus, a gente tem uma escala aqui em centímetro, ok? E aqui a gente percebe que dá de 5 em 5 centímetros. A gente percebe que esse número está mais próximo, por exemplo, aí, do 5. Você pode até ter uma estimativa aqui, você divide aqui esta escala, né, para você ter mais ou menos uma noção. Então você percebe que esse número ele está mais próximo do 5. Então a gente tem uma estimativa aqui do algarismo mais correto para nós, o 4. Né? E o outro a gente não tem nenhuma estimativa, vamos dizer assim, que a gente chama de algarismo duvidoso. Eu vou colocar aqui, pessoal, mais em cima aqui para ficar melhor. 4,0. Mas por que esse zero é importante aqui nesse caso? Mas por que o zero a gente não deixa só o número 4? Pessoal, porque a gente precisa de ter um algarismo duvidoso, pelo menos na nossa medida. Então, o zero aqui para nós é nosso algarismo duvidoso, certo? Por exemplo, às vezes numa questão, no enunciado, aparece lá, calcule a força resultante do objeto que possui massa de 3,0 kg e uma aceleração de 2,0 metros por segundo ao quadrado. Aí o que acontece? Você tem que dar o valor da sua resposta com uma casa após a vírgula, justamente por conta dessa ideia de algarismo significativo, porque esse número ele é significativo, ok? Esse zero para nós é significativo. A gente não tem uma escala para a gente poder medir esse ônibus de forma mais precisa, mas a gente tem uma estimativa. E esse zero após a vírgula, no caso à direita, ele é considerado um algarismo significativo, ok? No entanto, por exemplo, se fosse uma medida assim, 0,5, esse algarismo aqui, o zero, ele não importa para a gente em termos de algarismo significativo, porque ele está à esquerda. O que vai importar para nós são os algarismos que estão à direita, ok? Então, por exemplo aqui, pessoal, se a gente tem aqui também 10,5, esse zero aqui, ele é significativo.
porque ele tem um número, o número 1, né, aqui ao lado direito dele, então ele é significativo. Entenderam? 0,2 aqui, esses dois zeros aqui, eles não são significativos. O que vai ser mais significativo para nós, o que é significativo para nós é esse 2 aqui. Ele pode ser um algarismo talvez correto, e tem, por exemplo, sei lá, ele tem, por exemplo, aqui um número do lado dele aqui, um 5, por exemplo. Então esse aqui seria o algarismo duvidoso, e esse aqui é o algarismo correto. Ambos os dois aqui são algarismos significativos. Ou seja, esse número aqui ele tem 2 algarismos significativos. Beleza, agora vamos aqui para a nossa escala aqui e dizer qual que é significativo ou não. O 4 aqui é o algarismo correto, que a gente tem mais precisão. Esse 0 aqui, ele é o nosso algarismo duvidoso. Pessoal, é claro, né, que eu fiz uma estimativa aqui, né? Eu dividi aqui essa régua aqui em 5 partes, para mim ter uma estimativa aqui da medida aqui, né, da ponta aqui do para-choque aqui do nosso ônibus, para dizer que ele está acima do 4. Por isso que eu coloquei ele como algarismo correto, tá? Mas essa escala aqui, até essa escala aqui já não tem precisão nenhuma para a gente poder fazer a medida desse ônibus. O que poderia dizer também que o 4 seria um algarismo até mesmo duvidoso aqui, tá bom? Só como eu dividi ela aqui em 5 partes, a gente coloca ele como um algarismo correto, porque a gente percebe que ele está acima do número do 4, ok? Só vou colocar nosso ônibus aqui nessa escala e vamos ver aqui. Ó, aqui a gente tem uma precisão maior, porque a nossa escala agora está dividida de 2 em 2. Perceba que a gente pode dividir entre o 4 e o 6, tem 2 unidades, né? Do 4 até o 6 tem 2 unidades. Então aqui no meio aqui, ó, a gente pode ter uma estimativa aqui, que é o número 5. Então o que acontece, pessoal? Vou colocar aqui de amarelo. Então o que acontece? A gente percebe que está entre 4 e 5. Então a gente pode ter uma estimativa, ok? Da nossa medida. Aqui ele está mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos aqui, bem aqui. Beleza? Então a gente tem uma estimativa melhor aqui nessa escala. Essa escala está de 2 em 2 centímetros. Ok? Então nós percebemos que o nosso algarismo agora com mais precisão, o correto aqui é o número 4. Esse aqui é o nosso algarismo significativo, que é correto. E nós temos aqui, está entre... E aí? Está entre... A gente pode colocar 4,0. A gente já tem uma estimativa melhor do nosso algarismo duvidoso. A gente pode colocar aqui 4,5. Né? Então, esse aqui, pessoal, agora é o nosso algarismo duvidoso. O 5. Ok, agora vamos aqui para uma régua bem mais interessante, né? Que é uma régua que a gente realmente utiliza aqui para medir esses objetos. Essa régua aqui é uma escala em centímetro, mas tem as subdivisões aqui em milímetro. Então, olha só, pessoal, vamos pegar nosso ônibus aqui. Vou baixar um pouco essa régua aqui. Vamos pegar nosso ônibus e vamos colocar aqui. Olha só, que maravilha. Vamos dar um zoom aqui, para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, olha só. Perceba que na nossa escala aqui, o nosso ônibus... Perceba que o nosso ônibus aqui está acima do 4,5, certo? Aproximando aqui do nosso 6, certo? Vou colocar aqui no nosso ônibus aqui uma marcação. Perceba que ele está encostando aqui no 4,6. Então, como a gente vai representar aqui, né? Olha só, nós sabemos que o nosso 4 aqui é o nosso algarismo correto. Aqui a gente tem que está acima do 5. O 5 também é um algarismo correto. Então, perceba que ele está muito próximo aqui do 6. A gente pode colocar ele como duvidoso aqui, o 9, o 8, ok? Então, eu vou colocar aqui para nós, pessoal, o 9. Então, perceba que pela nossa precisão do nosso instrumento de medida,
pela escala que ela está aqui em centímetro e ela tem as divisões aqui em milímetro, perceba que a gente tem uma estimativa melhor. A gente tem 2 algarismos após a vírgula. Então, nós temos aqui no total de 3 algarismos significativos, sendo 2 corretos, ok? E esse algarismo aqui, o duvidoso. Beleza, pessoal? Então, a gente tem alguns exemplos aqui abaixo para dizer a quantidade de números significativos que nós temos. Então, olha só, quantos algarismos significativos nós temos aqui na nossa letra A. Nós temos 4 algarismos significativos, 1, 2, 3, 4. Então, esse algarismo, o último algarismo aqui, é o algarismo duvidoso, o restante aqui é o nosso algarismo correto. Então, nós temos aqui, pessoal, 4 algarismos significativos, sendo 3 corretos e 1 duvidoso. Por que não precisa? Porque não tem necessidade de ser 2 duvidosos? Não tem necessidade nenhuma, não é mesmo? Porque um já é duvidoso, para que a gente vai ter um outro duvidoso? Então, a gente precisa ter apenas um algarismo que ele é duvidoso na nossa medida, tá bom? Na nossa escala. Na B, a gente tem quantos algarismos que são significativos na nossa medida? Tem 2 algarismos significativos na nossa medida, que é o 5 e o 2. Esses 0 que estão à esquerda e não tem mais nenhum outro número diferente de 0, eles não são significativos, ok? Então, nós temos esse número aqui, pessoal, é 0,76,5. Esse 0 não tem importância nenhuma, né? Não é mesmo? Então, nós temos aqui ao total de 3 algarismos significativos. Aqui, pessoal, esses zeros que estão no meio aqui, eles são significativos. O algarismo duvidoso para nós é o 1, ok? Duvidoso. E o 2 é um algarismo correto. O 0 é um algarismo correto. O 0 é um algarismo correto. E o 6 é um algarismo correto. Então, nós já estamos numa escala aqui bem mais abaixo aqui. Que mais à frente você também vai entender, nas nossas próximas aulas, que a gente for tratar de notação científica, você vai entender alguns prefixos importantes para a nossa medida. O mili de milímetro, por exemplo, é o 10 a menos 3 metros. O mili significa 10 a menos 3. Você vai ver que vai ter o micro, que significa 10 a menos 6. Então, são alguns prefixos aí para a gente utilizar aqui nas nossas escalas. Ok? Então, é importante que você entenda a questão de potência, propriedade de potência, que vai ser na nossa próxima aula. Eu já vou trazer para vocês sobre propriedade de potência. E nas nossas próximas aulas a gente vai trabalhar com notação científica. Tá bom? Pessoal, então um algarismo significativo está diretamente ligado ao instrumento de medida. Ele é tão importante quanto o instrumento que você está fazendo a sua medida. Até mais, até a próxima aula do nosso curso de Física 1.